A parada é a seguinte: como criar conteúdo mesmo não tendo muito tempo. One Person Business, do criador Elton Luiz. Vamos acompanhar aqui, vamos ver se a gente bate as nossas ideias, o que a gente pode aprender com ele sobre criação e produção de conteúdo. Vamos acompanhar esse vídeo. Hoje eu quero te apresentar 2 processos de criação de conteúdo muito práticos, concretos, talvez seja um vídeo bem rápido, que eu estou aplicando tanto no meu negócio quanto nos negócios que estão com a nossa agência. Inclusive, diga-se de passagem, se você tem interesse em contratar a nossa agência, você pode clicar no link na descrição deste vídeo. Só lembrando que esse vídeo vai estar na descrição aqui, o vídeo original do Elton Luiz, beleza? Deixa eu ver aqui, deixa eu me inscrever aqui no canal, né? Ainda não me inscrevi. Pronto, agora sim. Certinho, vamos lá, caminho 1, ideia, teste de SEO, TubeBuddy, vídeo, Opus Clip. Na verdade, esse Opus Clip aqui, ele é muito bom para fazer cortes automáticos do seu conteúdo, galera. Aí você consegue fazer shorts, Reels, TikTok, ele vai falar aqui. E script chat GPT, vamos deixar ele falar que eu já estou me antecipando. Já, nossa agência precisa de alguém com capacidade de investimento. Não atendemos pessoas que estão no começo. Então, se você tem pouco poder aquisitivo, não é o momento para você. Fica tranquilo e continua aprendendo comigo. Eu vou te ensinar a fazer sozinho aqui. Tu não precisa me contratar para isso. Mas vamos nessa. Vai ter barulho de obra, tá fazendo um monte de obra aqui no prédio, mas nós vamos fazer desse jeito. Tranquilo, vamos nessa. Meu querido, tranquilo. Tem 2 caminhos. Quem é criador de conteúdo está acostumado com esse tipo de coisa. Deixa eu aumentar aqui um pouco o volume. Sempre tem um cachorro latindo, uma moto passando, um avião, um helicóptero. Se você é criador de conteúdo, você vai se identificar com isso. Mas, Hotmart, eu não começo por causa que sempre tem alguma coisa que eu posso estar melhorando. Mas é exatamente por isso que você deve começar logo, porque sempre vai ter alguma coisa atrapalhando o seu vídeo. Mas isso, de uma certa forma, faz as outras pessoas que estão assistindo entenderem que isso é comum, entendeu? E aí você melhora isso nesse vídeo, depois vai pro outro, e assim você vai construindo a sua jornada. Porque se você for esperar aí o cenário ideal, sem nenhum vídeo passando, sem isso, sem aquilo, para você gravar o seu vídeo, meu amigo, você não vai gravar o seu vídeo nunca. Que eu sigo, tá? O caminho do texto e o caminho do vídeo. Nos 2 caminhos eu vou produzir tudo que eu preciso produzir. Mas o meu caminho preferido tem sido o caminho número 1. Eu mudei. Há um tempo atrás, o meu caminho preferido era o número 2. Hoje, eu já estou testando muito mais, tanto comigo quanto com outras pessoas, o caminho número 1, pela praticidade, principalmente para os meus clientes. Então, eu comigo mesmo consigo ainda criar separadamente. Você vai ver, eu vou te falar no final como tem sido a minha rotina pessoal. Agora, para os clientes, eu tenho visto que é muito mais fácil eu pedir para eles criarem apenas uma peça de conteúdo. E no caminho número 1, eles fazem uma peça de conteúdo. No caminho número 2, eles são obrigados a fazer 2 peças. Então, vamos entender. Eu acredito que o que ele está falando aqui sobre peça 1 ou mais peças, no caso seria ter um formato de conteúdo muito bem estabelecido para que desse conteúdo mais longo você consiga tirar cortes e alimentar as outras redes sociais. Por exemplo, deixa ele falar aqui, que eu já estou aqui me empolgando. É isso, tá? Nos 2 caminhos nós começamos com uma ideia. E essa ideia, ela pode ser sempre vozes da sua cabeça, como é este vídeo, voz da minha cabeça. Não validei essa ideia em lugar nenhum. Eu tive essa ideia, montei o vídeo. Como ela pode ser validada com uma ferramenta. Como assim validada com uma ferramenta? Aqui no YouTube importa muito o SEO. Capacidade do seu vídeo ser encontrado numa pesquisa. Nem todos os vídeos são pensados para serem encontrados numa pesquisa, mas uma parte deles sim. Você não precisa... Vamos ter uma breve aula de YouTube. Para você crescer no YouTube, existem 2 caminhos mais tradicionais, tá? Podem ser que tenha outros, mas esses 2 já servem. O primeiro é o YouTube te recomendando. E para ele te recomendar, você depende das pessoas verem o teu vídeo por um bom tempo, ou seja, ter um tempo de visualização relativamente alto, e do CTR bom. O que é o CTR? A taxa de clique na tua thumbnail, na capa do teu vídeo. E o segundo caminho é o caminho do SEO, da pesquisa. As pessoas pesquisarem um termo, como fazer bolo de chocolate, e encontrarem o teu vídeo. Então, várias das nossas ideias são, primeiro, validadas ou testadas numa ferramenta de SEO. Eu te recomendo o TubeBuddy, é uma ferramenta super barata, ótima para começar. Tá aqui o link na descrição, meu link de afiliado, você consegue, eu não sei se tem algum desconto, mas enfim, tem ali a ferramenta, que é a que a gente usou por muito tempo. Nós validamos aquele título lá, por exemplo, como fazer o seu processo de criação de conteúdo. Eu jogo nessa ferramenta, eu vejo se essa ideia é boa, se ela tem um bom número, um bom índice de pesquisa, um bom volume, esse tipo de coisa. Uma vez validada a ideia, eu vou montar a estrutura do meu vídeo. Veja, eu não monto um roteiro. Tudo que eu monto para os meus vídeos é isso aqui que você está vendo.
Galera, isso aqui é muito curioso, porque eu estudei muito dos grandes YouTubers, isso aí tá no meu canal principal, no vídeo lá, O Segredo de Fazer 100 milhões de views, e esse processo de criação de conteúdo, ele é muito louco, porque vai de cada criador, entendeu? Tem criadores que fazem esse caminho aqui de ter uma ideia mais buscável, no caso, otimizada para SEO, os títulos que tu coloca, como fazer tal coisa, como fazer isso, top 5 coisas versus 5 coisas que são boas contra as 5 coisas que são ruins. E os maiores YouTubers do planeta, aqueles que pegam 1 milhão de views por vídeo, eles têm, muitas das vezes, um processo criativo um pouco diferente. Isso foi algo que eu aprendi com Pete Galloway, um dos maiores especialistas do YouTube, e ele já aconselhou MrBeast, já aconselhou Ryan Tartan, acho que é assim que se pronuncia o nome dele, enfim, a ter um processo criativo de acordo com a linha editorial que o seu canal vai seguir. Por exemplo, se o seu canal ele é um canal mais de dicas, esse é um nicho que tu está inserido, ter esse tipo de conteúdo mais otimizado para SEO, que a pessoa vai pesquisar no YouTube e o teu vídeo ele vai aparecer, é uma estratégia muito boa para quem tem um conteúdo mais voltado para nicho. Agora, se tu tem uma estratégia mais voltada para entretenimento, para um nicho mais aberto, aí esse tipo de criação de vídeo, ele pode ser outro. Enfim. Tá vendo? Isso aqui que tá na sua tela, isso é o que eu montei pro meu vídeo, entendeu? Então, ou eu monto essa estrutura, ou eu não monto nenhuma estrutura. Eu não sou um cara de roteirizar, eu não roteirizo, beleza? Olha aí, ó. Tipo, o vídeo dele aqui é um conteúdo mais nichado, digamos assim, para quem cria conteúdo para rede social, para quem deseja monetizar, eu acredito que ele também fala um pouco sobre marketing digital e tudo mais. Então, esse é o processo criativo dele, mas isso é uma parada muito importante. Eu tô falando demais aqui, mas enfim. Muitas pessoas acham que existe só uma fórmula para o sucesso, mas eu acredito que você deve achar a sua fórmula do sucesso, a fórmula do sucesso do seu canal, dos produtos que você vende, entendeu? Isso aí é um outro ponto de vista que eu tenho. Eu não tenho paciência, não gosto muito. Então, o meu roteiro do vídeo é basicamente o seguinte, olha, o que eu vou te ensinar e como que isso acontece. É sempre isso daí. Então, se você quiser fazer roteiros, você pode fazer, mas eu não te ensino a fazer porque não é o meu métier. Meu métier é te ajudar a descobrir quais são as ideias que você é capaz de falar assim, ó, vamos chamar de improviso ou tirando da tua cabeça, conseguindo soltar elas com as tuas palavras a partir do que tem dentro da tua memória. Uma vez que eu gravei o vídeo, este é o vídeo longo, tá? Então esse é o vídeo do YouTube que eu tenho a tendência de fazer durar mais de 15 minutos. Por quê? Porque eu falo bastante e eu acho que é melhor se você criar vídeos longos, tá? Os vídeos longos tendem a ser vídeos melhores se você for um bom comunicador, porque significa que você está passando uma quantidade maior de informações e, portanto, ele é mais relevante para a vida das pessoas. Uma vez que o vídeo foi criado, nós vamos para dois caminhos, tá? O primeiro caminho é o caminho dos cortes. Então, nós estamos fazendo os cortes com uma inteligência artificial, o Opus Clip, e essa inteligência artificial gera os cortes e eles vão ser postados como shorts, como reels, como TikTok, seja lá onde tiver. Galera, essa inteligência artificial que ele tá falando é essa bem aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. Eu acredito que ele não vai mostrar, mas é muito boa. Eu acho que ela ainda tá gratuita. Todas essas ferramentas elas começam gratuitas, depois elas vão aumentando o ticket do produto que elas têm aqui para vender, mas é uma ferramenta que você consegue colocar o seu vídeo longo e ele mesmo vai gerar aqui vários cortes de 30 segundos, 1 minuto. Você escolhe lá, colocando todos os parâmetros na ferramenta. Mas, pô, para quem aí está começando, ainda não tem dinheiro para pagar um editor para fazer esses cortes, para postar no TikTok, Shorts, Reels, é muito boa, muito boa. Vídeo curto. Qual o meu objetivo com os cortes hoje? É trazer para o vídeo longo. Eu não acho que os cortes são conteúdos valiosos em si mesmos. Eu acho que eles só servem para te mostrar que existe um vídeo maior, mais completo para você assistir. Tem gente que vive de Reels. Não é a minha filosofia de conteúdo. Eu não acho que você consegue bons clientes em um bom número e um negócio.
Isso aqui é importantíssimo. Eu também tenho esse mesmo pensamento sobre vídeos curtos. Eles servem muitas das vezes para ser o topo de funil do seu conteúdo, porque é mais fácil a pessoa assistir um vídeo de 1 minuto rapidinho e entender que esse vídeo faz parte de um conteúdo maior do que propriamente chegar logo no vídeo que é mais longo, no vídeo que tem 10 minutos, 15, 20, enfim. Eu também tenho esse pensamento aí de usar esse conteúdo mais curto como uma isca para um conteúdo mais longo. Sólido só fazendo Reels, a não ser que o que você vende tem ligação íntima e direta com o Reels. Por exemplo, eu faço Reels para te ensinar a fazer Reels. Eu faço Reels para te ensinar a gravar Reels. Ou se eu tenho um produto físico, eu vou mostrar um bolo, eu vou mostrar um pedaço de pão, alguma coisa, uma carne. Aí eu acho que talvez o Reels possa ser bom. Para uma estratégia de negócios baseados em conhecimento, como é o meu, ou seja, eu vou te vender um conhecimento ou aplicado numa prestação de serviço, ou um conhecimento num curso, numa aula, eu acho que viver de Reels não faz sentido. Eu preciso te provar que eu entendo do que eu estou falando, e para eu te provar eu preciso de um vídeo um pouco mais longo. Ele tende a durar um pouco mais de 15 minutos, pelo menos, tá? Então, até porque no vídeo longo, eu acredito que as pessoas elas têm mais conexão umas com as outras. Porque, pô, quando tu assiste. Mano, todo mundo é assim. Já até falei isso em outros vídeos. Mas quando você passa lá 1 hora assistindo vídeos curtos, é muito difícil você ter uma conexão com aquele criador. Porque em 1 hora, 2 horas que você passa lá no TikTok, cara, é muito. A maioria das pessoas não consegue nem lembrar os últimos 5 Reels que assistiu, os últimos 5 TikToks. Já no vídeo longo, você consegue ter mais essa conexão com o criador. faço o corte, beleza. E, por outro lado, para transformar o meu vídeo em texto, o que nós estamos fazendo? Sem falar também que se você for monetizar esses vídeos curtos, enfim, você vai ganhar lá 0,1 centavo de dólar por tantas mil visualizações. Isso aí é extremamente baixo. Então, pô, não, você é louco, não compensa, não compensa. Mas no YouTube você tem uma monetização um pouco melhor. Sendo que, pô, tu monetizar uma rede social, digamos assim, que não é a melhor forma de você viver da criação e produção de conteúdo. Deixar isso aqui bem claro. Mas sim vendendo espaço para publicidade, vendendo infoprodutos, vendendo produtos como afiliado, Amazon, Mercado Livre, etc. A forma de você monetizar uma rede social é infinita. Usando uma ferramenta de transcrição, existem inúmeras. Você pode, por exemplo, só baixar a transcrição do próprio YouTube. O YouTube faz isso, né? Ele tem uma transcrição do vídeo. Você arruma uma transcrição do seu vídeo e você vai usar 2 scripts de chat GPT. Eu não vou te passar nenhum script pronto aqui, porque nós estamos melhorando nosso script dia a dia. Então, se eu te passar um script hoje, você vê esse vídeo daqui uma semana, eu já sei que tu tá com um script de versão piorada do meu. Então, eu não vou fazer isso com você. Nós temos 2 scripts, um para transformar em carrossel, outro para transformar em carta. Carta é e-mail. Só que aqui vem um ponto importantíssimo, por favor, presta atenção, não vai embora sem ouvir isso. O script só faz sentido se você tiver um ser humano reavaliando esse script e arrumando ele, lapidando ele. Cara, desculpa, eu não consegui ainda. Pode ser que eu seja muito ruim de script, mas eu não acho que esse é o problema, porque eu nunca vi nenhum bom mesmo. Não acho que saia um texto bom do ChatGPT ou de qualquer ferramenta que você utilizar, existem várias outras que você pode testar, que venha assim, ó, tá no ponto, tu pode postar direto. Não tem, cara. Isso aí é muito verdade, porque eu também já testei utilizar o script para colocar no chat GPT e criar o meu roteiro. E quando eu comecei a fazer isso, eu botava lá o script e tudo mais e pedia para o chat GPT escrever o roteiro completo. Isso não estava funcionando muito bem. Então o que eu fiz? Comecei a dividir o script que eu colocava no chat GPT para ele gerar partes do roteiro, partes pontuais. E começou a funcionar um pouco melhor, só que ainda não estava, tipo, ainda não saía exatamente da forma que eu poderia estar gravando, entendeu? E aí o que eu fiz? Comecei a diminuir ainda mais o script para ele gerar pequenas partes do que eu iria falar no meu roteiro e foi melhorando cada vez mais. Então, é um trabalho que muitas das vezes pode ser um pouco maior do que o trabalho que tu teria se você de fato pegasse e começasse a escrever o seu roteiro. Isso também acontece comigo.
Tu sempre tem que lapidar ele, mas lapidar bem, assim. Qual que é o importante? É que ele poupa um bom trabalho criativo resumindo o conteúdo para você. Sim. Então, nós usamos um script, nós com esses dois scripts diferentes, certo? Um que vai criar o carrossel, um que vai criar a carta, e depois a gente tem um humano arrumando aquilo ali, um copywriter lapidando, um conteudista ou o próprio criador de conteúdo. Então, veja, esse processo de criação de conteúdo, ele é muito, muito, muito factível para um negócio de uma pessoa só. Você pode fazer tudo isso aqui sozinho, pô. É muito possível. Por quê? Porque você tem um monte de inteligência artificial no meio do caminho fazendo o trabalho de outras pessoas. Então você não precisa das pessoas. Se você for como eu, você praticamente também não vai precisar de edição no seu vídeo. Os meus vídeos têm pouquíssimos cortes. E onde são esses cortes? Eu erro uma coisa ou outra. Falam uma besteira ou outra aqui no meio do vídeo. Pô, editor, isso aqui não, vamos tirar. Ou, sei lá, cara, eu tô espirrando. Incrivelmente, eu não estou espirrando aqui em Maringá, só lá na minha casa. Então aqui em Maringá, aparentemente, o ambiente ele é mais propício à gravação de vídeos. Então eu corto essas pequenas coisas do vídeo. Se você for capaz ou for desapegado, como eu sou, do resultado do teu vídeo, você pode fazer sozinho. Ou cortar. Isso daí é bem interessante, porque olha só, esse processo criativo é para uma pessoa que tem um formato de vídeo um pouco mais enxuto, digamos assim. Um formato de vídeo que, pô, desse formato aqui ele consegue produzir no mínimo uns 3 a 5 vídeos nesse formato. Um formato mais enxuto, é ele falando com a câmera, com eu esqueci o nome disso aqui, mas eu vou falar bloco de notas, digamos assim, aqui do lado, explicando a ideia e tudo mais. Não precisa de uma edição muito elaborada, mas se você tivesse o projeto para um canal com uma edição um pouco mais sofisticada, que nem é o meu canal principal, o Hotmart Rico, aí eu já não conseguiria, eu sozinho, negócio de uma pessoa só, não conseguiria produzir com uma frequência um pouco mais alta. Vídeos com 20 minutos, 25, 15, que sejam. Já quando esse formato é um pouco mais enxuto, você tem esse fluxo mais otimizado para uma frequência mais alta, de postar, eu não sei aqui, deixa eu ver aqui, eu acho que ele posta aqui no mínimo uns, eu não vou olhar agora não, mas eu acredito que ele deve postar no mínimo uns 2 a 3 vídeos por semana. Se não, todo dia, porque esse formato aqui é um formato bem interessante. Essas coisas ou deixá-las no vídeo. Inclusive, vamos fazer o seguinte: esse vídeo não vai ter corte, tá? Não importa o que aconteça aqui no meio, espero que não aconteça nada grave. Vamos fazer um vídeo sem corte aí, se a gente conseguir, para você ver que dá para fazer mesmo, é bem tranquilo. Beleza. Então, qual é o ponto aqui? O ponto é que você vai precisar assinar ou pagar algumas ferramentas, vai precisar pagar talvez o ChatGPT, pagar o Opus Clip, pagar o TubeBuddy, mas é muito mais barato do que pagar uma pessoa para fazer tudo isso, ou pagar múltiplas pessoas para fazer essas etapas. E você pode fazer tudo sozinho, porque a inteligência artificial te entrega as coisas assim, ó, muito, muito rápido, beleza? Esse é o caminho número 1, é o que eu mais tenho usado com os clientes, é o que eu mais tenho usado aqui também, mas existe um caminho número 2. Na verdade, o caminho que eu tenho usado comigo é um caminho alternativo, é o número 3, eu vou te falar no final, tá? Vamos lá. O caminho número 2 é só o inverso. Ao invés de eu começar pelo meu vídeo, eu vou começar pelo meu texto, pela minha carta. Veja só, eu preciso que você acredite em mim, confie em mim. E-mails funcionam, blog funciona, eles nunca pararão de funcionar. Eu não tenho como te explicar isso agora, porque eu tenho que terminar esse vídeo para uma reunião, mas eles funcionam, e eu tenho vídeos aqui falando sobre isso, tá? Então, comece a mandar pelo menos uma carta semanal. Veja, nós não estamos falando de frequência, mas vamos pegar uma frequência básica. Se eu faço um vídeo por semana, esse vídeo já gera pelo menos uma carta, e ele gera pelo menos 2 cortes, e ele gera pelo menos 2 carrosséis. Então, um vídeo pode gerar, vamos lá, um vídeo, uma carta, 2 cortes, 2 carrosséis. São 6 peças de conteúdo. Se eu faço o processo inverso, eu faço uma carta, essa carta vira pelo menos 2 carrosséis, ela vira um vídeo e ela vira 2 cortes. Mesma coisa, feita em outra ordem. Qual a diferença dessa ordem? É que você tem que escrever a carta e gravar o vídeo. No caminho número 1, você só tem que gravar o vídeo e lapidar a carta. Aqui você vai ter que escrever a carta, gravar o vídeo e depois você vai lapidar o carrossel. O que ele tá falando aqui, galera, desse conteúdo, eu achei que ele ia falar mais à frente, só que o vídeo já tá quase terminando e ele ainda não falou. Mas isso aqui se chama uma estratégia império de conteúdo, do Gary Vaynerchuk, o cara que escreveu vários livros sobre como você pode otimizar a sua produção de conteúdo. É um dos maiores especialistas nessa área. E esse lance de você criar um conteúdo base, por exemplo, o Renato Cariani fazia muito isso, ainda faz, na verdade, que é um podcast de 2 horas, e aí esse podcast de 2 horas rende lá os seus melhores momentos. Esses melhores momentos já pode ir para um vídeo de
para um canal de cortes. Assim como esse vídeo grande, esse vídeo de melhores momentos, ele também pode gerar vários cortezinhos de 1 minuto cada um, que você consegue produzir no Reels, TikTok, Shorts, assim como também você consegue pegar essa transcrição desse vídeo de melhores momentos e começar a colocar no seu blog, porque quando as pessoas forem pesquisar alguma coisa no Google, no ChatGPT ou em algum mecanismo de busca, ele vai conseguir o quê? Encontrar o seu blog, o seu site e, de uma certa forma, ir para o seu canal, ir para as suas redes sociais. Então, essa estratégia ainda assim funciona. E falando também nesse lance da transcrição, que você pode pegar e colocar no seu blog, você também consegue escrever um e-mail com tudo isso. Então, bem, a forma de você criar conteúdo é infinita. Só. Então, é uma ordem inversa que parece ter uma etapa mais de trabalho completo, né? Porque lapidar uma carta é muito mais rápido e fácil do que criar uma carta do nada. Mas também talvez do mesmo jeito seja mais rápido e fácil você gravar um vídeo que deriva de uma carta do que gravar um vídeo da tua cabeça. Eu não sei, tá? Eu tô só pensando aqui agora e elocubrando no meio do vídeo. Isso aqui é loucura, porque, por exemplo, loucura que eu falo assim, é muita doideira, porque dependendo, obviamente, do seu nível de conhecimento, da sua habilidade comunicando com uma câmera, talvez gravar um vídeo assim, sem roteiro, só comentando, seja mais fácil. Mas se você ainda tem medo, se você ainda é um pouco tímido e tudo mais, talvez escrever todo o seu roteiro e falar ele de frente para a câmera seja um caminho melhor. Enfim, a forma de você começar, existem várias formas de você começar. Não existe o certo ou o errado. O errado é você não fazer nada. Agora, mesma coisa, mesmas ferramentas. O que vai mudar é a ordem. Eu gostava dessa ordem no passado, mas hoje, o que eu tenho feito, tá? Eu tenho feito as duas coisas em paralelo. Os meus vídeos têm saído de um tema, uma ideia, e as minhas cartas de uma outra ideia. Eu não estou relacionando os dois no meu negócio. Por quê? Porque eu adoro escrever. E as minhas cartas atualmente têm sido capítulos do meu futuro livro sobre o One Person Business. Se você quiser ler as minhas cartas, vai ter o link do meu Substack aqui na descrição desse vídeo, que é o lugar onde elas estão. Então no Substack elas ficam lá na rede social e vão enviadas para o teu e-mail também. E aí você pode ler as cartas. Você vai ver que é bem legal. Cada carta é um capítulo do meu livro. Portanto, elas são diferentes dos meus vídeos. Porque eu não quero que o meu livro seja igual aos meus vídeos. Então, eu estou fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Isso significa que eu tenho uma quantidade imensa de material para ser retirada das minhas inteligências artificiais. E aí, o que eu fiz no meu negócio, tá? Eu coloquei uma pessoa, que não sou eu, para ficar transformando esses conteúdos. Então essa pessoa fica pegando os meus vídeos e transformando em cortes, minhas cartas e transformando em textos menores, e a gente fica pegando isso tudo e colocando em múltiplas redes sociais conforme a gente consegue. Qual que é a conclusão desse vídeo aqui para você? Os dois caminhos podem ser seguidos sozinho, ou você pode, se você só quer criar o conteúdo, não, eu só quero gravar o vídeo, eu só quero escrever a carta e gravar o vídeo. Você pode contratar alguém para fazer isso para você, como por exemplo, se você tiver capital, já tiver um negócio que te dá um bom rendimento mensal e quiser contratar a minha agência, que vai acompanhar da minha mentoria individual para você, para o teu conteúdo, você pode clicar no link na descrição. Mas você pode fazer 100% sozinho. Dito isso, esse é um processo atualizado. Eu estou sempre atualizando os meus processos. Eu acredito que ele ia falar aqui sobre o terceiro caminho, que no caso é o caminho mais de delegar essas funções quando você já passou por cada uma essas etapas, que é exatamente o caminho que eu estou seguindo para produzir o meu conteúdo, porque eu já passei por todo o processo de escrever os roteiros, de fazer as melhores thumbnails, pelo processo de edição de vídeo. Cara, tem muito criador de conteúdo que não sabe editar os seus vídeos. Isso não é loucura? Então, eu já passei por todas essas etapas de criação e produção de conteúdo para o YouTube, Instagram, TikTok e tudo mais. E agora eu sigo no caminho onde eu consigo produzir cada vez mais e delegar as partes que são um pouco mais chatas do processo. Ou melhor, as partes que tomam mais tempo. Você vai gostar de saber um processo completo da formação de um negócio de uma pessoa só. Eu tenho um vídeo que é o guia completo para um negócio de uma pessoa só. Sempre tem esses guias completos e definitivos, é só um título para chamar atenção. Mas é um guia para você
Um título buscável. Mano, vídeo aqui muito bom do Elton Luiz. Já se inscrevam no canal. E o primeiro vídeo dele vai estar. O primeiro vídeo vai estar aqui na descrição, beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado.